Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Ordens Monásticas e Congregações Masculinas em Portugal. O tema do nosso programa de hoje vai ser extraído de uma obra chamada Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal. O dicionário tem a direção de José Eduardo Franco, José Augusto Mourão e Ana Cristina da Costa Gomes. É um dicionário singular e a obra é da Gradiva e foi feita com um alto patrocínio da Presidência da República de Portugal. Essa obra é uma obra importante porque ela vai estudar exatamente isso, a presença histórica das ordens monásticas em Portugal. Qual a importância desse estudo? Várias. Uma delas, e é o que nos motiva, principalmente, o Brasil foi descoberto por uma ordem iniciática, uma ordem monástica, a Ordem do Templo de Portugal. Quando nós pensamos em ordens, geralmente nós somos levados a pensar que todas as ordens desempenham um mesmo papel, não é? Na história da cristandade. E existe um desconhecimento quase que completo acerca do funcionamento das ordens e, sobretudo, da origem dessas ordens. Normalmente se pensa que o surgimento das ordens monásticas e das congregações masculinas no seio da cristandade foi algo sem conflito, ou que isto tem uma relação direta com a origem do cristianismo. Nós veremos que não. As ordens monásticas têm um papel fundamental na salvaguarda, na disseminação e na confirmação, digamos assim, da mensagem cristã. Quando nós pensamos na história do Ocidente cristão, no desenvolvimento do Ocidente cristão, esse Ocidente cristão, esta cultura ocidental cristã, não teria sido possível sem a existência das ordens monásticas, né? As ordens desempenham, dentro do papel da cristandade, um papel singular, fundamental mesmo. Inclusive, muitos dos hábitos e práticas que são atualmente corriqueiros dentro do universo cristão, tais como acender velas, acender incenso, ter devoção por determinadas relíquias, a prática do culto a determinados santos, etc. Todas essas práticas são práticas que foram introduzidas pelas ordens monásticas, que, em sua grande maioria, são tributárias das culturas pagãs. Né? Então, o cristianismo fez uma grande recolha, e nisso reside, talvez, uma das maiores riquezas da cultura ocidental cristã, exatamente essa recolha e a salvaguarda de outros povos, de outras culturas, de outras tradições, inclusive pagãs. Então, o que nós vamos ver no nosso programa de hoje? Nós vamos hoje estudar a história dessas ordens monásticas em Portugal. Não é? Como é que ela se processou, como é que ela se deu, quais eram as ordens principais em relação a isso. E, para tanto, nós vamos
nos basear no texto Ordens e Congregações Masculinas, de Paulo Mendes Pinto. O cristianismo tem uma herança helenística poderosa. Depois de quase 2000 anos de história da religião cristã, é fundamental olhar para aquilo que não é cristão e que a religião cristã integrou. Então, dentro desses inúmeros fenômenos anteriores ao cristianismo, ou paralelos ao cristianismo, e que vão desaguar do cristianismo, né, o universo daquilo que tradicionalmente se designa por ordens religiosas é, de forma questionável, obviamente, um dos que tem mais interesse na construção das figuras e das imagens próprias que o cristianismo criou de si mesmo. Em grande medida, por dentro da espiritualidade que o cristianismo desenvolveu, sendo, de certa forma, um motor quase único, há um universo dos grupos de religiosos organizados em comunidade. E isso foi, desde muito cedo, uma consciência atenta e uma constante prática, um motivo de reforma, de recriação, de purificação da própria fé cristã, bem como da cultura cristã e das suas práticas. Então, é um fato muito precioso voltar as vistas ao passado e verificar de que forma esses antigos grupos chamados monásticos entroncaram com o fenômeno cristão. Então, já aqui nós temos uma informação que pouquíssima gente sabe, né? Que esse universo monástico não é um fenômeno cristão. Ele entronca para dentro do cristianismo. Então, o monaquismo, aquilo que é chamado de monaquismo, apresenta na sua origem uma forte relação cultural com uma forma cultural e religiosa específica. Que forma é essa? O helenismo. Dentro dessa forma, o fenômeno, portanto, dentro do helenismo, que é considerado pagão, não é? O fenômeno que naturalmente nós vemos francamente enraizado na própria definição de cristianismo é, acima de tudo, uma corrente cultural transversal a toda uma época e uma vasta região que abrange, pelo menos, o lado oriental da bacia do Mediterrâneo. Dentro desse ambiente muito grande, dessa atmosfera, existem reflexos de ecos, né, que vão entrando para dentro da formação das urbes, das cidades urbanas, vão construindo a criação de formas religiosas, onde a vida dos indivíduos se pauta por um afastamento proposital ao mundo da cidade. Então vejam vocês que esta característica monacal, ou seja, o monge vivendo afastado da vida da cidade, é própria do mundo helênico. Então, eles buscam algo de espiritual e de sentido da vida que não se encontra na cidade. Então essa é a imagem de uma religiosidade, em que nós podemos encontrar em diversos grupos ou seitas religiosas que pululavam no mundo, que herdaram, por exemplo, os Antíocos, os Seleucidas, os Ptolomeus, né? Para não falar em outras realidades mais distantes, por exemplo, como o budismo. Os seguidores de Mitra, de Aura Mazda, de Ísis, de Dionísio, de Baco, os neoplatônicos, os pitagóricos, os órficos, todos incluíam
no seu horizonte de possibilidade religiosa, a fuga para fora das grandes cidades. Isso era uma característica constante, né? Agora, a pergunta é, o que significava essa busca? Por que os monges sempre moram fora das cidades? Então é preciso entender que este pensamento pré-cristão existe. E o cristianismo absorve esse pensamento. Então, repetindo, os seguidores de Mitra, de Mazda, de Dionísio, de Ísis, de Baco, os próprios neoplatônicos, os pitagóricos, os órficos, todos falam em fuga para fora das grandes cidades. Aliás, a própria Academia de Platão está fora de Atenas, né? Então, o que significa de fato esse estar fora do âmbito citadino? Vejam vocês que há muitos mil anos atrás já, portanto, a ideia de que estar próximo à natureza era algo divino já existia, né? Isso não é uma invenção New Age. Então, o que significa essa fuga? Um dos sentidos mais fortes que nós podemos encontrar nesses grupos de seitas religiosas helenistas reside na ideia de que, fora do mundo dos deveres e fora do ritmo frenético das cidades, existia como que uma paz imanente, gerada pelo próprio mundo, que ainda não havia sido corrompida pelo próprio homem. Ora, esse primeiro motor patente de retorno, através de uma reforma de vida, encontra-se claramente numa recusa ao mundo citadino e num crescente afastamento do processo de urbanização. Nós já encontramos isso espalhado por todo o Oriente Médio antigo. Então, a vida monacal, no limite, né, a raiz dessa realidade, nós vamos encontrar essa raiz em diversos mitos que mostram uma nostalgia da fase da caça e da recoleção. Portanto, é o que se pode designar como uma consciência de que o processo de neolitização trouxera uma perda da qualidade de vida quando ele obrigou o homem a um trabalho constante, a um trabalho diário. O homem do Neolítico vivia da caça. Daí a figura de Diana Artemis, nos mitos gregos, ser uma figura emblemática. Não é? Vamos lembrar também que no próprio mito bíblico, Adão, antes do pecado original, tem uma vida, de certa forma, de processo neolítico. Ele não trabalha. Ele vive, habita e come aquilo que está disponível no paraíso. Após a queda, é que o homem trabalha. Então, aqui nós já temos um primeiro elemento da vida monacal muito curiosa. Então, quando esses grupos de seitas helenísticas propunham que as pessoas deveriam sair para fora das cidades, criando comunidades, corporações, nós temos, portanto, uma ideia nostálgica de um mundo primitivo perfeito. E, de fato, nós encontramos essas descrições idílicas do Éden, como falamos agora há pouco, que estão perfeitamente retratadas no Gênesis. Porque uma idade, uma era, uma época em que você poderia ter alimento e ter casa sem trabalho, é de fato a descrição máxima do paraíso. Nós vemos isso também na descrição da Idade de Ouro de Hesíodo.
Os gregos também tinham isso muito claramente, né? Então, é curioso nós prestarmos atenção que há inúmeros mitos em inúmeros povos que chamam a atenção para o fato de que determinados personagens apresentados dentro de grupos humanos idílicos viverem numa plena e perfeita harmonia. Adão e Eva, por exemplo, viviam longe de todo o pecado. E é importante entender que eles viviam como irmãos. E aqui é que entra também, talvez, uma das raízes para a explicação da vida monacal. Evidentemente que dentro de um contexto judaico-cristão, não é? Porque dentro de um contexto budista, por exemplo, isso não se equivale. Mas o fato de Adão e Eva viverem como irmãos, e não maritalmente, há que se chamar a atenção, porque a situação marital, a situação social, digamos assim, de Adão e Eva, só se alteram depois que eles são expulsos do paraíso. Dentro do paraíso, eles vivem como irmãos. Não são marido e mulher. Após a expulsão do paraíso, portanto, após a sua queda, existe uma alteração da sua situação civil. Eles se casam, têm filhos, né? E a vida monástica, portanto, procura repetir este ideal de viver dentro de um paraíso. E essa é a razão pela qual os monges tratam-se por irmãos, porque este irmão aqui é preciso entender que a acepção, a palavra irmão neste sentido, ela tem um significado profundamente alargado e muito diferente daquilo que nós possamos pensar atualmente. Então, nós, hoje em dia, repetimos a palavra irmão, né, quando designamos um monge, um frei, entretanto, não sabemos efetivamente o que aquela palavra significa, né? Então, ela está diretamente conectada com esse período em que o solo era fértil, o solo oferece frutos numerosos e abundantes, os irmãos vão viver contentes, tranquilos. Deus tinha inúmeros bens, né, naturais, e dispensava esses bens aos homens. Então isso é o que será a aspiração da vida monacal, né? Portanto, a vida monástica vai procurar este ideal anterior à saída do paraíso. Essa é a razão pela qual a forma de vida da Irmandade preconiza a pureza das práticas. E essa pureza dita as necessidades. Então, os monges detêm uma ideia de uma pobreza evangélica, porque, de fato, Deus supre tudo, não é? Então, obviamente, que essa questão do afastamento do mundo implica levar ao limite a própria condição humana. De que modo? Por um lado, a própria noção de humanidade implicava já o próprio mundo criado por ela. Por outro lado, que é o mundo da cidade. As cidades são criações humanas, né? Por outro lado, o que na prática alguém que se afastasse do mundo urbano iria encontrar era exatamente o oposto da terra do leite e do mel. Por quê? Porque a vida de eremita era, na sua grande parte, uma vida de provação. Não é uma vida de abundância. Enquanto no paraíso, Jardim do Éden, Adão e Eva não levam uma vida de provação, e sim uma vida de abundância, quando o monge afasta-se da cidade, os conventos são locais de muito labor, de muito trabalho. Nada é de graça.
né? Você tem que trabalhar muito. Então, a vida conventual é uma vida de provação. É curioso, ela não é uma vida de abundância. E apesar de ser uma vida de provação e não de abundância, existe o espírito, o que rege o espírito monacal é que esta vida é o retorno ao paraíso. Né? Pode parecer um paradoxo isto. Então, será nessas duas linhas que a perspectiva monacal tem que começar a ser entendida. Então, quais são essas perspectivas? O monaquismo busca afastar-se das cidades e busca viver numa época anterior ao pecado. Ao mesmo tempo, este afastamento, e exatamente porque as cidades são construções humanas, o monge levará a sua vida de eremita, será uma vida de provação, não será uma vida de abundância. Então esses são os dois sentidos do monaquismo. Nós não temos como entender a vida monacal sem perspectivar isto. O afastamento da cidade, uma vida de provação. Né? Ora, o que vai acontecer? Se a cidade é uma criação humana, quando os monges saem da cidade, isso é uma fuga, é um êxodo. Né? Então, num sentido mais alargado, essa é uma fuga para uma expiação. É curioso, porque o êxodo do Egito é um êxodo de abundância e não de expiação. A fuga monacal, portanto, a saída da cidade em direção ao campo, tem um sentido inverso. É uma fuga para uma expiação. O que nós temos aqui? Nós temos um mítico reencontro original. Existe na ideia de algo o equilíbrio com uma outra dimensão. Esta mais visível nas leituras daquilo que os homens podem fazer. Não é? Paralelamente a uma ideia de regresso ao paraíso, portanto aos primeiros tempos, né, antes do pecado, o que é o paraíso? O paraíso é uma dimensão ainda não corrompida. Né? O paraíso é uma dimensão em que você não tem uma vida agrícola, portanto de trabalho instaurado. Né? Porque não é necessário trabalhar manualmente. Você tem tudo à sua disposição. Então, a ideia do paraíso é uma negação do mundo urbano. E nós devemos olhar para esse mundo urbano completamente alheio aos bens terrenos. E os bens terrenos são vistos como um caminho para o sofrimento, como prova diária, como sacrifício continuado e uma expiação diuturna. E é preciso entender a raiz disto. O discurso centra-se no paraíso. No paraíso você não trabalha. Esta é a razão pela qual, inclusivamente, muito poucas pessoas sabem, os nobres não trabalham. Não é? Não trabalham manualmente. O trabalho manual é proibido à nobreza. Por conta desta raiz de que os deuses gregos não trabalhavam, e no paraíso bíblico também Adão e Eva não trabalham. Tudo é dado, dispensado, ofertado generosamente por Deus. Então, a raiz do apego, uma vez que na cidade você tem que produzir coisas,
ao produzir essas coisas, você inevitavelmente terá de consumi-las, né? Então, dentro do espírito monacal, isso significa um mergulho cada vez mais no sofrimento. Não é? Então, a razão pela qual os monges levarão uma vida de pobreza evangélica e os franciscanos levarão isso ao limite, né, reside exatamente no espírito disso. Tanto na tradição grega, quanto em Mitra, os pitagóricos, os órficos, etc. Você tem sempre um dimensional, por exemplo, o Jardim das Hespérides dos gregos. Né? Você tem sempre um dimensional paralelo, paradisíaco, em que tudo está disponível. De modo que, quanto mais você mergulha num mundo em que você tem que produzir, né, para ter, mais afastado você está daquele dimensional. Então, a busca pela vida monacal, portanto afastada do centro citadino, empiricamente ao menos, não é, indica que aonde aquele mosteiro está localizado, aquele mosteiro significaria um tipo de uma dimensão paralela à vida da cidade. E aqui também chamam a atenção para algo curioso. Dentro do modelo de construção, né, arquitetônico que domina não só o Oriente, mas bem como o Ocidente, as razões pelas quais, antes de construir um mosteiro, eram detectadas os padrões energéticos, os padrões de forças geomânticos tradicionais daquela localidade, é porque eles tensionavam descobrir as localidades que eram sagradas. Uma vez descoberto, eles consagravam esses locais. Isso, de certa forma, é como que um reforço ou uma identificação na Terra de locais que expressavam um contato maior com um dimensional paralelo. No caso, os monastérios. Né? Então, a proposta do alheamento aos bens terrenos visa isso. Não é que a pessoa está proibida de ter o bem terreno. A ausência de apego ao bem terreno, não é, ou afastamento dele, te aproxima do mundo original. Essa é a ideia. De onde resulta, até a nível iconográfico e simbólico, né, a grande diferença entre o pastor e o agricultor. Vejam vocês que o agricultor é aquele que lavra a terra. Né? O caçador é aquele indivíduo que vive, de certa forma, como Diana Artemis, né? Num mundo paradisíaco. O pastor é aquele que tem um rebanho. Então, até essas simbologias da mensagem cristã, né, de Cristo como um pastor de ovelhas, é preciso entender. Nós estamos diante de um cenário agrário, rural, portanto, ou nós estamos diante de um cenário urbano. Essa vem a ser, no mundo grego, por exemplo, a grande diferença entre Dioniso e Apolo. Né? Então, em todas as culturas, nós teremos símbolos inerentes a uma vida pastoril e a uma vida citadina, a uma vida natural e a uma vida urbana. Então, a ida dos monges para esses locais ermos
tinha, entre outras coisas, uma clara natureza de iniciação. Iniciação mesmo. Havia uma prova que necessitava ser superada, quanto mais não fosse, porque essa iniciação poderia equivaler a uma sobrevivência literal. Mais do que sobreviver, num sentido estrito de conseguir, por exemplo, regularmente água, alimento, para manter em funcionamento as funções vitais do corpo, fugir ao mundo onde eles viviam normalmente os homens, era também fugir ao horizonte das tentações. E assim, expiava-se os pecados pelo sofrimento e pela fonte constante da recusa. E aqui que entra uma figura muito curiosa, não é? Que de certa forma está ligada à abundância, que é exatamente a figura de Satã. Né? Satã é aquilo que oferece tudo aquilo que você pode produzir nesse mundo. Então esta recusa ao patrimônio material, não é? E a tudo aquilo que você possa produzir com as mãos, é algo curioso. Mas vejam, os monges trabalham muito, hein? Dentro dos monastérios, eles têm que produzir, e produzem com a mão. Então qual é a diferença entre a produção monacal e a produção de uma cidade? Quando nós analisamos os mosteiros medievais eram grandes indústrias. Hoje nós olhamos para um mosteiro como se ele fosse somente um local, um habitáculo de clausura e de silêncio infindo. Nada mais irreal do que esta visão que nós temos dos monastérios. Os monastérios seriam grandes indústrias, na linguagem de hoje. Produzia-se tudo lá, tudo. Haja vista que até hoje as melhores cervejas europeias são produzidas em monastérios. As bebidas destiladas foram criadas dentro dos monastérios. Os uísques, os licores, o cappuccino, e vai por aí afora. Né? Em Portugal, por exemplo, a chamada doçaria conventual portuguesa. As comidas monacais, né, que são verdadeiramente apoteóticas. E é interessante porque, teoricamente, a gula é um pecado. Não? Então, essas coisas todas vão transformando os ambientes monásticos. São grandes centros produtores de cultura e de salvaguarda da cultura. Né? E é interessante, isso tudo vai se passando à margem da cidade. A cidade trabalha, mas os monastérios também. Então, o que faz o trabalho da cidade, da urbe, ser diferente do trabalho monacal? Por que o trabalho monacal é um trabalho sagrado? E por que o trabalho da urbe não é um trabalho sagrado? Isso são duas linhas, né, de aprofundamento de um conhecimento que é muito interessante, né? E, curiosamente, muitos políticos, notadamente o chamado discurso da esquerda, há muito tempo, adota o espírito de vida monacal preconizado pela pobreza evangélica, adulterando completamente esse espírito. Mas dentro da história do Ocidente cristão, esse espírito é tão vivo que as pessoas deixam se levar, né, pelo canto da sereia, e elas não sabem aonde, em que momento, em que local da interioridade, do íntimo dela, essa mensagem está tocando, mesmo que seja uma mensagem completamente adulterada. E o é. Não é? Porque não existe nenhuma ligação entre um comunista e um monge. E vejam que nós temos esse caso emblematizado no Brasil, na história da fundação do PT. Nós temos
monges, freis, que são os fundadores do PT, indivíduos diretamente ligados à causa comunista. Então isso que para o público leigo pode parecer algo irrelevante, tem uma carga e uma mensagem simbólica profunda por trás disso. Não é? Então vamos voltar. Então quando o monge sai da esfera rural e vai para a cidade, ele está fazendo um caminho inverso. Portanto, ele está fazendo uma fuga para uma expiação. Né? Porque ele vai para um local em que ele tem que trabalhar. É uma purgação. Então, isso também, entre outras coisas, configura uma iniciação. Ora, uma vez que você se inicia, que você tem que cuidar da sua própria, conseguir a sua própria comida, o seu próprio alimento, manter o seu corpo em funcionamento, fugir de todos os pecados e as tentações que a cidade vai lhe oferecer, recusar todos os tipos de bens que estavam e estão ao alcance de um ser humano quando ele está dentro da cidade. Né? Quando ele recusa tudo isso, obviamente, aonde ele entra? Ele está entrando num campo de autoflagelação continuada. Então a autoflagelação não é somente uma prática em que o monge usa de instrumentos para ferir o corpo físico. A autoflagelação é aquilo, pode ser uma atitude, né, adotada de recusa contínua. Você tem água e não bebe água. Você tem fome e não come. Você tem frio e não se cobre. Você tem desejo e não ama. Então veja, isso não é meramente um processo de contenção. Isso é algo além. Então, é preciso entender que há dois tipos de autoflagelação. Existe a autoflagelação em que você mutila o corpo, não é? Com instrumentos. O monge bate em si próprio, por exemplo. E existe essa autoflagelação psicológica. Certo? Os exemplos desta funcionalidade, portanto, você sai de uma cidade, sai da cidade em direção ao meio rural, né? Vive uma vida de expiação, uma vida difícil. E além de ser uma vida de expiação, você se autoflagela, então isto faz parte também de todas essas tradições religiosas monásticas. Né? A gente tem um exemplo disso, vamos recordar que no próprio Êxodo, é o próprio povo eleito, portanto os judeus, depois que saem do Egito, onde eles fazem uma longuíssima passagem pelo deserto, ficam 40 anos, né, caminhando dentro do deserto, um tempo necessário para que toda uma geração fosse superada, ou 2 gerações, para que todos aqueles que participaram do processo da saída do Egito, né, ou aqueles que participaram nas ofensas cometidas contra Deus na base do Monte Sinai, quando Arão constrói o bezerro de ouro. Né? Então, eles entram 40 anos adentro, no deserto, levam uma vida errante e, evidentemente,
Isso é um tipo de vida comunitária, com regras de convivência. Você tem um guia, que no caso é Moisés, né? E eles estão indo em direção à chamada Terra Prometida. Portanto, é o paraíso, né? Uma terra onde abunda o leite, o mel, onde existe a fartura, a abundância. É o mesmo esquema, percebem? É o mesmo esquema, né? De um outro modo. Então, no campo dos indivíduos, os exemplos dos hebreus eram e são um peso muito significativo, né? Na própria mensagem da trajetória, a trajetória humana de Jesus, né? Nós temos claramente o segmento dessa tradição judaica. Cristo vai para o deserto. No deserto, ele é posto à prova. Nesse caso, evidentemente, a prova no qual ele é posto, claramente é um nível diferente, né? Ele não é um indivíduo qualquer, não é um alimento, não é um conforto. Existe uma entidade, um oponente, que lhe oferece tudo que o mundo tem para lhe dar. Cristo não vai expiar culpa alguma, né? Mas existe uma tentação a qual ele é submetido. Se nós considerarmos que esta é a segunda pessoa da Trindade, é muito significativo essa mensagem, não é? Esse símbolo. Então, até onde vai a fraqueza do corpo humano? E até onde vai a fortaleza do corpo humano diante de uma situação extrema? Portanto, a situação da fuga é alicerçada até o limite da interpretação da vida em retiro. A prova é a vida sem os bens, né? Por exemplo, quando o indivíduo vai para o exílio, é uma fuga, é uma situação de fuga, é um tipo de êxodo, não? Nas guerras em que os indivíduos têm que migrar, é um tipo de êxodo também, né? Então, nós vamos ter emblematizado, simbolizado na trajetória da vida de todos nós essa situação da fuga. Tivemos, curiosamente, como um fenômeno ligado ao movimento Nova Era, exatamente esse tipo de fuga. As pessoas recusam-se a morar nas cidades, vão para zonas rurais, constroem comunidades, evidentemente não são comunidades monacais, mas veja, o que está imerso neste modelo arquetípico? A vida monacal. As pessoas sabendo disso ou não, normalmente não sabem, não é? Mas o que está envolto aqui é a mensagem monacal. Então o arquétipo sobre isso é muito grande. Mais do que o arquétipo é o símbolo, porque isso está cifrado não só na cultura pagã, nas culturas pagãs, bem como na cultura judaica cristã, né? Então isso é mais profundo do que a princípio nós possamos pensar que é. Bom, o que é o local aonde o monastério se instaura? Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer, não é? O monastério está sempre fora do ambiente citadino. Portanto, longe do mundo dos homens, da cidade, dos espaços agrícolas que foram domesticados pela mão inventiva do gênio humano, quando você está imerso em um local isolado, esse local ainda não foi alterado pelo homem. Portanto, isso implica uma integração literal, ecológica do indivíduo.
Um monastério é exatamente isso, né? Vamos ver, por exemplo, o paisagismo francês, o paisagismo italiano, onde você tem as chamadas plantas topiadas, né? São aqueles jardins absolutamente lógicos, ordenados, matemáticos. Quando você estuda paisagismo, por exemplo, as pessoas que já estudaram paisagismo percebem claramente a grande diferença entre um jardim italiano, um jardim francês e um jardim inglês. Um jardim inglês te dá uma ideia de que a natureza não é controlada, né? Portanto, ela não é um espaço agrícola domesticado. O Burle Marx, num determinado momento, nas suas concepções de jardins, bem como o Fernando Chassel, tem uma, uma ideia interessante de paisagismo, exatamente porque eles dão uma ideia, recuperam plantas nativas da Mata Atlântica e ao fazer os jardins têm um ar natural, como se eles replicassem a atmosfera da floresta, né? E hoje em dia esse tipo de intervenção é uma intervenção muito mais valorizada, né? Porque você tem uma ideia arquetípica de que você está no seio da natureza, né? Quando nós vamos à vila de Sintra, em Portugal, Sintra tem uma topografia completamente montanhosa. A beleza de Sintra é uma das coisas mais impressionantes que existem, porque você tem a ideia. Sintra é completamente diferente do resto de Portugal. Parece uma mata tropical, né? E tem muita umidade, é muito frio e muito úmido. E você tem uma ideia exatamente que você está dentro. São palacetes absolutamente apoteóticos, construídos dentro da floresta. Parece uma cidade saída dos contos das Mil e Uma Noites. É algo verdadeiramente impressionante. A própria história lendária da corte do rei Arthur e da Távola Redonda, né? A cidade de Camelot. Camelot fica dentro de uma floresta mágica. Vejam vocês que isso é, de certa forma, a ideia de um monastério. Assim como Avalon, que é um monastério, que fica numa ilha. Então os monastérios ficarão, né, em locais isolados. Geralmente eles ficarão ou em desertos ou em florestas, né? Então o local longe da cidade presume que o homem está em integração ecológica. É o homem em integração consigo e com a natureza. A interação direta com a natureza, com as criaturas da natureza, sem que isso implicasse numa intervenção destruidora, foi, sem dúvida nenhuma, uma das linhas constantes no movimento monástico da antiguidade. Não é São Francisco de Assis quem cria isso. Não é. Isto sempre existiu. Quando se vive sem meios para um campo qualquer, portanto, para onde os monges iam viver? Ou no deserto, ou na floresta. Então a pessoa é obrigada a integrar-se a essa dimensão. Imagina um mosteiro no meio de um deserto, como por exemplo o deserto de Los Cisneros, na Espanha.
né? Imagina os mosteiros, os clássicos mosteiros que só admitem homem, os mosteiros bizantinos, que estão posicionados no Monte Atlas. Imaginem o mosteiro daquela mítica Irmandade de Sarmung, citada pelo russo Gurdjieff, aonde ele pretensamente vai ter a sua iniciação quando ele vai trazer o Enneagrama para o Ocidente. Imaginem os mosteiros que, segundo os tibetanos, cultuam o rei do mundo nos píncaros do Himalaia. Você não tem nada perto. Então, esta visão isolacionista, né, do alto da montanha, você está no deserto também, né? Então, o deserto aqui não é só o deserto de areia, mas é aquele deserto, você pode estar no alto de uma montanha e aquilo ser um deserto. Não há nada, não há nenhuma espécie ali no entorno. Então, toda a ideia que nós temos de um edifício monacal e de uma vida monacal é sempre em locais muito inóspitos, de difícil acesso. Né? Portanto, você poderia perguntar: o que faz um monge do deserto? O que faz um monge na floresta? O que faz um monge no alto de uma montanha? Então, quando esses monges vão viver sem meios, num local qualquer, fosse ele deserto, floresta ou montanha, tanto faz, a pessoa integra-se numa dimensão, né, em que Hesíodo, por exemplo, esperava que fosse a própria terra. E essa terra daria o alimento que aprovesse, que melhor lhe aprovesse a ela, a terra, a esse homem. Vejam vocês que, de certa forma, os índios brasileiros vivem nesta situação. Um cultivo muito seletivo, vivem da natureza. São caçadores, né? Coletores. É essa a ideia de uma vida idílica, edênica, né? Então, os eremitas, como recoletores, integram-se numa natureza. E essa natureza é em tudo semelhante à natureza da criação, a primeira natureza. Portanto, aquela natureza ainda existente dentro do Jardim do Éden, né? Que foi a primeira paisagem nascida da mão da sabedoria divina. Então, esses espaços, com o mínimo de interferência humana possível, estão ainda em comunhão com os tempos primeiros, do antes do pecado. E esses espaços eram espaços de comunicação, eram espaços de passagem aberta para com o divino. Então, a identificação desses espaços, geomanticamente falando, sempre foi uma tarefa. E até hoje, quando nós vamos a monastérios específicos, parece que realmente você entra numa outra dimensão. Né? Então, esses espaços físicos constituem um tipo de passagem aberta para com o divino. Então é no isolamento desses locais que se dá uma parte significativa dos grandes movimentos, dos grandes momentos, de comunicação entre os homens e a divindade. Jesus, quase no final da sua trajetória, quando quis orar, afastou-se no horto. Maomé, foi revelado a Maomé o Corão, estando Maomé em isolamento. Daí decorre aquela frase: se Maomé não vai à montanha,
a montanha vai a Maomé. O que interessava é que teria de haver a montanha para se fazer a revelação. Não é? Na construção do imaginário judaico, por exemplo, a situação da revelação da condição de Moisés também passou por essa fase de transição de conhecimento num local isolado. A hierofania de que Moisés é alvo, por exemplo, quando aparece a ele a sarça ardente, e que modifica toda a sua vida e a vida do seu povo, ocorre exatamente quando Moisés conduziu o rebanho para além do deserto. Mas Moisés também está no alto da montanha, uma montanha desértica, sem nada. E lá, ele conversa com Deus. De resto, nós vemos que os pastores na Antiguidade Oriental, aos poucos, dos poucos grupos humanos que de forma sistemática e continuava vão se embrenhando pelos espaços em busca de pasto para os seus rebanhos, representam, de certa forma, esse tipo de vida. E nós encontramos esse tipo de vida até hoje na forma nômade, né, dos povos, dos ciganos, dos tuaregues, dos berberes, dos próprios índios e nativos, né, os chamados gentios pelos portugueses no Brasil, em que você fica um tempo num local e à medida que o tempo muda, aquele povo muda também, porque ele é um coletor, ele é um caçador. Então, uma vez que cessou o alimento ali, como os animais migram. Né? É exatamente esse espírito. O espírito da busca de um espaço menos antropizado, né? Um espaço menos conspurcado. Então, não é de estranhar que algumas das passagens das revelações mais significativas do último milênio antes de Cristo, por exemplo, tenham ocorrido com pastores, quando eles estão junto aos montes ou aos rios. Então Moisés, quando recebe a revelação de quem ele é, né, e a tarefa que lhe é concebida, ele é um pastor. Né? Davi é um pastor. Ezequiel, nas margens do rio Cabar, é um pastor. Né? Amós é um dos pastores de Tecoa. O próprio Exildo, que muito pouca gente sabe, também é um pastor, quando ele estava apacentando o seu gado. As ninfas foram ter com ele, e foram elas, as musas, que vão ensinar a Exildo, né, toda a sabedoria que estará exposta na teogonia. Então, aonde estava Exildo? Exildo estava apacentando os seus cordeiros nas faldas do Hélicon divino. Então, nós temos inúmeros personagens, vejam, e é isso que é curioso, dentro das culturas chamadas pagãs, portanto, dentro do mundo helênico, e nós temos inúmeros personagens que são pastores dentro do mundo judaico, né? E depois o pastor de rebanho será algo, uma imagem, um ícone, um símbolo fundamental na mensagem cristã. Muito bem. Vamos passar agora, vamos dar um breve intervalo
E nós voltamos daqui a pouco para a segunda parte do nosso programa. Até daqui a pouco. Voltando agora com a segunda parte do nosso programa. Muito bem. Nós, como o assunto é muito amplo, nós estamos fazendo uma introdução do que é a vida monacal antes de entrar na presença da vida monacal em Portugal. E como o tema é amplo, nós vamos certamente levar 2 programas para estudarmos essa temática, procurando trazer para você, nosso ouvinte, uma clareza maior de como essas ordens penetraram em Portugal. Não é? Mas antes, nós precisamos certamente de saber qual é o fundamento de uma ordem monacal. Então, no bloco anterior, nós vimos que o local onde um monastério se constrói, ele propicia uma integração ecológica do indivíduo. É uma interação direta do indivíduo com Deus. É como se ele estivesse ainda no início dos tempos, antes do pecado, no caso do pensamento judaico-cristão. No caso da cultura helenística, nós estamos num tipo de jardim das Hespérides, que era o jardim dos deuses, né? Ora, o próprio local físico, geográfico, portanto, de um monastério, se ele é um local de contato com Deus, ele é um local de sabedoria. Portanto, a hierofania, o contato, o conhecer, são essencialmente sabedoria. E esses espaços de fuga eram, obviamente, locais, zonas de saber e de sabedoria. E são mesmo. De fato, diante de tudo que nós vimos, a vida monástica tem que ser entendida como uma forma de encarar a existência. Você tem a sabedoria num sentido mais contemplativo, você tem um estado a atingir, né? Portanto, através de uma ação consciente, você empreende uma ação consciente e você atinge um determinado estado, se conquista. Então, aqui, o que nós entendemos por sabedoria é algo que surge de uma forma muito natural do contato com o divino. Seguindo a tradição, evidentemente, da interpretação das figuras de Davi e de Salomão. E essa sabedoria e esse contato com o divino está notavelmente expresso nos livros bíblicos da sabedoria, bem como no livro de Ben Shirah. Então, a sabedoria faz parte da própria esfera do divino, nomeadamente no momento da criação. E ela pode ser atingida por uma caminhada que propositalmente a procure. E isso é o que
está conformado na ideia do monastério. O monastério é um local em que você vai empreender uma caminhada em busca da sabedoria, né? E o local físico é um local de contato. Então é preciso entender muito bem isto. No caso de Portugal, especificamente, a Ordem do Templo de Portugal minuciosamente mapeou o território português, criando diferentes zonas de contato com o divino, sob a tutela da ordem. Vamos lembrar aquela passagem notável de Deus com Moisés, quando Deus fala a Moisés: retira as tuas sandálias, porque o solo em que pisas é sagrado. Portanto, mesmo que as pessoas não conheçam, não saibam, um monastério é um local sagrado, por excelência. Diante de um local que é sagrado e que foi consagrado, né, nós temos que ter a noção exata de que ali nós estamos entrando numa outra dimensão. Numa dimensão em que tudo ali conflui para que se busque a sabedoria e para que se atinja a sabedoria. E para atingir a sabedoria, o espaço do retiro espiritual e físico é talvez a chave mais emblemática. Não é? O sofrimento é a própria natureza dos locais, porque eles são propícios às hierofanias. Tem contato com o mundo primevo. Então, para além da liberdade de tempo e de pensamento possíveis, o monastério propõe um alinhamento a tudo que é social, a tudo que é urbano. E é curioso, porque é em cima de toda essa carga simbólica que os monges ou os eremitas vão se tornando um repositório de saber. De modo que nós temos, do Extremo Oriente até a Península Ibérica, era muito recorrente, muito comum que as pessoas acolhessem nas suas proximidades, nas suas casas, eremitas, monges. E em algumas regiões do Oriente, os eremitas e os monges ainda são vistos como pontos de acesso a saberes divinos, saberes esses inacessíveis aos comuns dos mortais. Fora do ambiente cristão, voltando novamente àquilo que chama-se de cultura pagã, e aqui trazendo as palavras de um pagão célebre, que é Plutarco. Plutarco tenta relatar a religião em torno de Ísis e de Osíris. E é exatamente esse o sentido com que se justifica um afastamento dos prazeres. E ele pedia aos monges e aos eremitas os afastamentos dos prazeres. Então, isso é exatamente o que nós vamos ver nos primeiros séculos do cristianismo. E mesmo depois. Então, com efeito,
ao obrigar-se um monge, um eremita, a seguir um regime constantemente moderado, a abster-se de manjares e de iguarias abundantes, a renegar os prazeres de Afrodite. O que Plutarco falava que acontecia com o monge, o eremita que seguisse esse caminho? Amortecia nele a destemperança, a sensualidade. Enfim, a sua parte puramente animal. Como os monastérios são locais em si de muito trabalho e de muita rudeza, portanto, os monastérios são locais inacessíveis à preguiça, né? À moleza. Esta vida de sacrifício, habituado a persistir em práticas santas, que tem uma constante devoção, evidentemente, é uma vida que tem um cariz purificador. Então, o grande desafio que vem a ser respondido por alguns dos primeiros cristãos que olharam de forma sistemática para esse fenômeno monacal foi o de integrar esta realidade monacal ao cristianismo. Então é preciso entender isto. Esta realidade existia antes do cristianismo. E ela foi sendo crescentemente importada para o seio da religião cristã. Mas, o que havia? A realidade monacal era uma realidade, como nós veremos no segundo programa, mais livre, embora fosse austera. A realidade religiosa era uma realidade muito bem organizada e com regras muito bem estabelecidas. Então, o que nós teremos com o correr dos séculos? Um choque entre a vida monacal, que é quase laica, não é? Quase sem regras, e a vida e a realidade religiosa, que é normativa. Então, o que foi acontecendo com a expansão do cristianismo? Foi havendo a construção de um quadro de normativização. Portanto, as primeiras comunidades monacais, ao serem integradas à realidade cristã, foram sendo normatizadas, né? Não de uma forma pacífica. E muitas mantiveram-se livres. Mas é preciso entender todo esse cenário, porque somente assim nós entenderemos, inclusive, a riqueza da cultura ocidental cristã. Ora, o que nós temos dentro daquilo que hoje a gente chama de cultura ocidental cristã? Nós temos uma variedade de formas de vida e de rigor impressionante. E essas muitas variedades de forma de vida nasceram numa vastidão de cristandade que integrava um conjunto larguíssimo de heranças de inúmeros povos, pagãos, judeus e cristãos. No pós-313, que é quando Constantino decreta o Edito de Milão, e
com o fim da perseguição às seitas, menos submetidas à chamada religiosidade cívica do Império Romano, haveria de procurar um outro espaço de sacrifício que fosse o espaço da continuidade do martírio, que é uma forma de sacrifício plenamente integrada ao cristianismo nascente. Isso já se encontra referido nos Atos dos Apóstolos 5, 41, 14, 22. O deserto, o eremitismo, que são essas formas de vida radicalmente afastadas da vida corpórea, né? e da vida urbana, por exemplo. Se nós pensarmos que Roma constrói o conceito de civitas, não é? Portanto, de urbis, vamos ver que a penetração dos monastérios dentro do seio do Império Romano não é algo tranquilo, porque os monastérios são a antítese da proposta do Império Romano. Eles rejeitam tudo que é urbis. Então, os monges do deserto, os eremitas, aqueles indivíduos que buscavam as formas mais radicalmente afastadas da vida corpórea, que viviam em lugares ermos, no alto das montanhas, no deserto, curiosamente, e que eram os donos de uma sabedoria incomum, curiosamente, esses indivíduos passam agora a ser a chave que construiria o imaginário religioso. E é tão impressionante isso, essa mutação que acontece. Portanto, aqui nós vemos que o modelo citadino já apresenta algum problema. Na iconografia, por exemplo, na arte, nós vemos claramente representações iconográficas, iconológicas de Maria e de Maria Madalena, ambas recriadas em modelos eremíticos. E esses modelos eremíticos serviam, por exemplo, como guia até para os mais incorrigíveis pecadores. Nós temos, por exemplo, contos, narrativas, pinturas de Maria. Maria era efabulada e ela vivia numa floresta nos arredores de Éfeso, depois de uma passagem pelo Monte Actos, onde ainda nos dias de hoje vivem várias comunidades monásticas ortodoxas numa clausura rigorosa por conta dessa herança. Maria Madalena, por exemplo, é atribuído a ela que ela viveria miticamente alguns anos numa montanha próxima de Marseille, espiando as suas faltas enquanto prostituta. Esse mito foi criado exatamente no século VI e ele passa para a posteridade num sermão de Gregório Magno. O modelo copta, por exemplo, vai ser um dos mais difundidos pelo rigor. O cristianismo copta é um cristianismo muito diferente. E as pessoas se esquecem mesmo. Porque quando se fala hoje em cristianismo, pensa-se somente no cristianismo no contexto europeu. Ora, o cristianismo não surge no contexto europeu. O cristianismo surge na África. Não é? Os primeiros monastérios da cristandade são africanos.
Então é preciso ter em perspectiva isto. Os etíopes, os coptas, a tradição portuguesa, os reis portugueses, buscarão muito contato com esse cristianismo primitivo. Muito contato. Mas é mesmo muito contato. E esse fator é escamoteado pela historiografia. Porque não se entende, não é? Qual é a razão da coroa portuguesa estar buscando contato com o cristianismo copta, por exemplo. Então, o modelo copta terá sido um dos mais difundidos e pelo rigor da vida que ele implicava dentro dos mosteiros. O monastério copta será talvez um dos monastérios mais terríveis, né, no sentido de rigor monástico. O deserto, que é chamado de Eremos, as colônias de discípulos, né, em torno de eremitas, e esses eremitas muitas das vezes eram famosos, esses eremos criaram verdadeiros mitos de santidade e de magia. Os discípulos seguiam o mestre, e esta, por exemplo, era a regra fundamental até Pacômio, em 346, 348. Pacômio foi o indivíduo que consignou uma primeira forma monástica de vida regulamentada. Nesse misto entre o cenobitismo e o eremitismo, ambos, os cenobitas e os eremitas, criavam comunidades ao redor de um eremita. Então, nesse misto entre o cenobitismo e o eremitismo, Pacômio vai centrar-se na organização dos grupos de eremitas em mosteiros. Destes mosteiros, que foram criados no século IV, com base em 2 grupos de eremitas do século III, ainda subsistem, junto ao Mar Vermelho, 2 deles. Estão vivos, atuantes até hoje. O Mosteiro de Santo Antônio, fundado por Antônio Grande em 356, e o Mosteiro de São Paulo, supostamente fundado aonde se encontrava o túmulo do eremita Paulo de Tebas, fundado em 341. De qualquer maneira, essa forma mítica eremita de vida não desapareceu. Muito pelo contrário. No deserto de Nitri, a 14 quilômetros da cidade mais próxima, no delta do Nilo, viviam 2.000 eremitas no ano 391. Vamos lembrar que a vida eremítica implicava, em larguíssima escala, uma retaguarda de abastecimento e de logística que impossibilitava uma verdadeira entrada pelo deserto das comunidades maiores. Então vejam, a própria posição geográfica dos monastérios demandava muita sabedoria, porque a sobrevivência era uma coisa complexa. Então, quando é que passa, portanto, a existir uma forma, uma chamada primeira forma de vida regulamentada, forma monástica de vida regulamentada, com Pacômio, no século IV. Então, vários modelos vão ser regulados
vão ser sistematizados. E todos esses modelos vão procurar a imitação desses antigos mestres de ascese. Então, a vida cenobítica tinha um superior que regulava a comunidade, normalmente o fundador do espaço, né? Aquele espaço específico. A vida eremítica ou anacorética, que dava uma maior liberdade de gestão espiritual, e não só, dava uma maior liberdade também aos seguidores, serão os dois tipos de imitação, né, monacal. Então nós teremos monastérios que levarão uma vida cenobítica e monastérios eremíticos ou anacoréticos. O cenobítico eram mais formais. Quem fundou o monastério local era um indivíduo que era seguido pelos discípulos. Isso é a vida cenobítica. A vida eremítica ou anacorética, independentemente do fundador do local, você tinha uma liberdade de gestão. E entre os próprios discípulos, né? Então, mas ainda aqui nós não podemos falar em noviciado, tá? Mas a gente pode, existe as chamadas fases de provação, de integração e de prova, nas quais os iniciados, entre aspas, teriam que passar. No Oriente, a vida monástica tinha algumas regras gerais, como, por exemplo, a recusa total da carne como alimentação. E há uma razão de ser para isso. A profissão monástica consistia em tomar o hábito do mosteiro numa cerimônia. No caso, por exemplo, da cultura helênica, os deuses comem, hein? Todos os deuses comem. E os deuses comem carne. Portanto, a recusa da carne como alimentação não é um espírito vegetariano. É porque aquele alimento é divino. Portanto, ele é um alimento interdito, proibido ao humano. Aliás, há algumas passagens curiosas na Bíblia em que a gordura é para Deus. E nós vemos isso, o processo da alimentação dos deuses, né? Quais são os alimentos divinos e quais são os alimentos humanos. Nós temos, inclusive, uma lista das plantas que eram originárias do Jardim do Éden. São plantas sagradas na tradição judaica. E que Adão e Eva, ao saírem do jardim, trouxeram consigo exemplares dessas plantas. Entre elas, a canela. Não sem razão, nós teremos uma tradição iconográfica, né? Quando você associa, por exemplo, a figura de Maria com o lírio, quando você associa a figura de Apolo com o louro, quando você associa a figura de Zeus com o carvalho, quando você associa a figura de Zeus com o animal da águia, nós teremos inúmeros códigos
botânicos, zoológicos, astronômicos e gastronômicos ligados aos personagens divinos. As plantas, as flores, os frutos. Os judeus, por exemplo, na Cabala da comida, os judeus ensinam a Cabala e para eles a Cabala tem 4 mundos. Consoante a esses 4 mundos, emanação, da formação, etc., nós temos um mundo da alimentação. Então, para os judeus, existem 4 tipos de alimentos. E toda a culinária judaica desenvolve-se ao redor da sabedoria dessa mesa. Você tem alimentos pouco defendidos, defendidos, super defendidos e espirituais. Cada nível de alimento desse, cada alimento desse é equivalente a um mundo. O mundo da formação, da emanação, da formação e da feitura. Que são os 4 mundos que compõem a Cabala. Quando você pensa, vamos dar um exemplo de alimento super defendido. Então, a dieta da tradição judaica equivale à mistura que você fará entre esses mundos da alimentação. Não é? O que é um alimento super defendido? É um alimento que ele tem a casca não comestível e o interior duro. Exemplo, um abacate. Um abacate tem uma casca não comestível, o miolo mole e o interior duro, a semente. Isso é um alimento super defendido. Um morango. Não existe distinção entre o interior do morango e o exterior. Portanto, ele é um alimento quase espiritual. É uma uva. Uma banana. Você tem o exterior duro, não comestível, e o interior mole. E consoante a esses símbolos, os judeus têm a sua culinária. Né? Os indianos têm quase que a mesma lógica. Certo? E nós teremos o clássico jardim de Adonis na tradição grega, né? Onde as plantas são mágicas. Toda a botânica oculta de Paracelso. Então, o estudo das plantas, a relação de determinados santos, de determinados acontecimentos com plantas, o estudo da botânica sempre foi um estudo hermético, altamente sagrado, né? E profundamente simbólico. As plantas têm propriedades espirituais. E consoante a planta, você tem um temperamento, uma propriedade, um atributo. Quando você vai estudando isso na tradição, seja ela judaica, seja ela cristã, seja ela helenística, nós verificamos que o mundo da alimentação constitui um código normativo e sapiencial. Vamos lembrar que o pecado original é um pecado de boca, hein? Eva come um fruto proibido. É um pecado de boca. E é interessante, portanto, que a causa da expulsão do paraíso é pela ingestão de um fruto. Não é? Então, isso tudo por conta da carne, não é? No Oriente, a vida monástica tinha algumas regras.
Entre essas regras, a recusa total da carne como alimentação. Repito, então, essa recusa da carne como alimentação não tem relação com a ideia do vegetarianismo hoje. E sim, com uma ideia exatamente inversa, de que o melhor alimento era sempre para Deus. Então, a profissão monástica consistia em tomar o hábito do mosteiro numa cerimônia que está atestada para o século V, que simbolizava a aceitação de todas as regras desse mosteiro. Agora, embora, portanto, o monastério, quando você aceitava a vida monástica, você aceitava a regra desse monastério, nós vamos ver que isto não será muito bem assim. Né? Então, nós teremos a criação de normas tendenciosamente universais no horizonte religioso cristão. Então, a história da cristandade, como nós tínhamos, entre outras coisas, o tipo de vida cenobítica e o tipo de vida eremítica ou anacorética, não é? Onde as regras não eram coisas muito admitidas, nós vamos ver que a construção da cristandade será muito complexa do pensamento da cultura ocidental cristã, porque ele vai mesclar Dioniso com Apolo. Né? E é isso que vai dar exatamente a riqueza da cultura ocidental cristã. É exatamente esta imensa diversidade de povos, de línguas, de costumes que vão confluir para a Europa. E da Europa, aquilo espalha pelo mundo. Então é como se a Europa fosse uma placa giratória de povos. Né? E o cristianismo espalha isso. No segundo concílio de Constantinopla, em 553, esse concílio é o concílio que normaliza muito a vida monástica. Nós vimos, portanto, que no século IV, 340 e poucos, Pacômio é aquele que cria, consigna a primeira forma monástica de vida regulamentada. No concílio de Constantinopla, portanto quase 2 séculos depois, em 553, é nesse concílio que a vida monástica é normalizada. Não é completamente, mas ela é bastante normalizada. E esse concílio vai apresentar 32 cânones sobre a questão da normatização das ordens monásticas. Antes desse concílio de Constantinopla, o quarto concílio, que foi o concílio de Calcedônia, também vai fazer algumas regulamentações semelhantes. Diante disso tudo, portanto, nós vemos que a chamada integração cristã e a própria expansão, então não há como entender a expansão do cristianismo e do Império Romano sem perspectivar a integração de inúmeros povos e culturas que eles vão fazendo no seio do que hoje nós chamamos de cristandade. Quando a gente pensa que uma medalha, um culto a um santo, uma relíquia, não é da mensagem original cristã, mas é pagã, nós temos uma ideia, por exemplo, da riqueza de aculturação, não é? Que foi havendo na medida que digamos, o mundo da cristandade expandia-se. Bom, vamos agora entrar numa parte
e depois dessa parte nós vamos parar o nosso programa por aqui, porque ela é uma parte bastante extensa, mas vamos fazer uma breve introdução. No que diz respeito ao caso da Península Ibérica, então nós vamos ver que o território que atualmente nós chamamos de Portugal, né, as primeiras notícias seguras de atividade cristã nesse território, né, datam da época do século VI. Então, não que não houvesse gente. Essa época marca o início de um forte esforço de normativização da vida monástica em todo o território cristão. Segundo José Matoso, no livro dele, Dicionário de História Religiosa de Portugal, foi São Martinho de Dume, em 579, quem primeiro levou a cabo a introdução de uma observância de vida monástica no território atual português. É exatamente São Martinho de Dume que divulga na Península Ibérica uma coleção muito conhecida de sentenças dos padres do deserto. Vejam que nós estamos falando de uma vida eremítica, hein? Mas a vida monástica, ou melhor, as práticas da natureza monástica e ascética já existem em Portugal. Então, no século V, portanto, no século VI, São Martinho de Dume vem regularizar. Mas é preciso entender o seguinte: o território da antiga Lusitânia, que sempre foi um problema para os romanos, sempre. A antiga Lusitânia é um território de um povo muito livre, guerreiro, perigosíssimo. Os romanos temiam muito os lusitanos. Já havia vida monástica. No século VI, São Martinho de Dume leva a cabo a introdução de regras dentro da Lusitânia. Existe, por outro lado, tem que se levar em conta a chamada presença gnóstica priscilianista, e por outro lado, parece que o próprio São Martinho de Dume, quando ele aprende grego, no momento em que ele fez a tradução das sentenças dos padres do deserto, ele revelava o conhecimento de outras sistematizações muito importantes relativas à vida monástica, nomeadamente a sistematização de João Cassiano. João Cassiano é alguém que terá uma presença marcante dentro da chamada experiência dos padres do deserto. Então, São Martinho de Dume e ainda, segundo Matoso, pode ter aprendido alguns ensinamentos no sul da França ou na Galícia. De qualquer forma, então nós vamos ver que no século VI, na Península Ibérica, na Lusitânia, começa a se erguer um tipo de vida monástica. Isso nos dá uma ideia, e nós vamos ficando por aqui, do quanto que a vida monástica em Portugal é antiga, não é? Porque se exatamente no século VI, portanto, com o segundo concílio de Constantinopla, em 553, é que você tem uma normalização da vida monástica, pouco tempo depois, nós temos essa normatização na Península Ibérica, em Portugal. Ora, se há uma preocupação de normatizar a Lusitânia, é porque a Lusitânia era um território expressivo, não é?
no que diz respeito a essas formas de vida. Isso é o que nós precisamos de entender. Mas vamos ficando por aqui. Nós voltaremos a esse assunto, partiremos desse assunto no nosso próximo programa, para entender como é que esta vida monástica foi penetrando dentro do que hoje nós chamamos o país Portugal. Mas marquem bem isso. Portanto, no século VI, começa a haver uma normatização da vida monacal em Portugal. Portugal é o país mais antigo da Europa. E, mesmo dentro do contexto da cristandade, o pensamento da cristandade dentro da lusitana é muito arcaico. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem, no nosso próximo programa Culturas e Identidades. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência. Fique em seguida com a programação da nossa emissora. Um abraço, até a semana que vem.